Fala pessoal, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar o checklist para que você consiga ler os seus clientes, não é ter, é ler mesmo, né? Como é que eu vou ler meu cliente? Renata, tá doida? Não, vou te mostrar aqui, tá? Não adianta, né? Você só atrair clientes, não adianta você fechar esses clientes se você não sabe ler o seu cliente, se você não sabe entender ali o que está se passando com ele ali na sua frente, tá? Se você, né, conduzindo o seu processo, não tem clareza, né, de como o seu cliente se comporta, como ele pensa, quais são as tendências comportamentais dele, né, as tendências de comportamento, quais as tendências dele de se auto-sabotar, você precisa aprender a ler o cliente que está ali na sua frente, porque isso vai ser primordial para sua condução ali dentro do processo, tá? Mas aí, Renata, né, como é que eu vou ter esse panorama aí completo, né? Como é que eu vou conseguir ler a esse ponto o meu cliente? É possível? Claro que é possível sim. E na formação em estrutura comportamental eu vou ensinando exatamente sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz dentro da formação é um estudo aprofundado em crenças limitantes, né? Nós estudamos ali as origens, crenças centrais sobre você, que é o desamor, desamparo e desvalor. 100% das nossas crenças estão dentro desses três aí, e é importante nós sabermos, né, da onde que vem, tá? Então a gente aprende isso na formação. Só com esse conteúdo você já consegue entender ali, identificar de onde vieram as suas crenças, a sua e as dos seus clientes, tá? Depois nós vamos aprofundando e estudando a forma como as pessoas interpretam os outros, né, as pessoas à sua volta e o mundo que a cerca, o mundo à sua volta, né? Por que aquela pessoa tem aquele filtro? Por que ela enxerga o mundo daquele jeito? Isso a gente vai estudando em crenças centrais. Depois, a gente vai aprender sobre crenças intermediárias, né? O que são as crenças intermediárias, que são nada mais são, né, do que as regras, normas, condutas que nós adotamos e que acaba perpetuando ainda mais as nossas crenças centrais, tá? A gente só vai fortalecendo, né? E a gente faz isso com as crenças intermediárias, tá? As regrinhas que a gente adota para lidar com determinadas situações, grupos, pessoas, enfim. Depois começamos a entender aí como que os pensamentos automáticos nos invadem e nos faz ficar preso, estagnado, sem saber o que fazer, sem saber como agir, né? Os pensamentos, você dá vazão para esses pensamentos, eles literalmente te paralisam e fica só num ciclo vicioso ali, né? De mais e mais e mais. E aí a gente vai entendendo todos esses conceitos, né? A gente passa a compreender que cada pessoa lida com as crenças delas de determinadas formas, de formas diversas, né? Uns evita, outros acabam fazendo a manutenção, e para você entender o que é cada uma delas, só dentro da formação. E outros acabam o quê? Compensando as suas crenças, né? Olha que incrível quando a gente sabe como o nosso cliente se comporta em relação às crenças que ele traz. Depois, a gente estuda 17 erros cognitivos que você e todos nós cometemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, né? Quiçá naquele dia mais desafiador a gente comete os 17 no mesmo dia, tá? E é importante a gente saber esses erros cognitivos, né? Porque nós vamos entendendo que isso nos remete o quê? A um padrão, né? Conforme os erros cognitivos que eu vou cometendo, eu vou entendendo o padrão de comportamento e de pensamento que eu trago. Claro, né? Sabendo também como é que eu me comporto em relação às minhas crenças, tudo isso vai construindo o quê? Eu vou conseguindo ter o mapa, o padrão de como aquela pessoa reage, como aquela pessoa se comporta, o que ela pensa, percebe? Isso é só a parte de crenças, tá? São 9 módulos aí, todos já gravados dentro do curso.
Depois, nós começamos a ver o que? Perfil comportamental. Nós vamos aprofundar as características, né, dos 4 perfis comportamentais. E já começando aí a fazer o link, né, entre a relação de comportamento, o padrão que cada... o padrão, né, de comportamento que cada perfil traz, linkando ali em relação já às crenças, né? Eu sabendo o perfil do meu coach, eu já sei ali a tendência que ele tem de carregar algumas crenças. É regra? Não, são tendências. Mas eu já começo a ficar de olho, começo a ficar esperta em relação a isso, porque eu sei que ele traz essas crenças ali, determinados padrões, né? Determinadas crenças limitantes, só sabendo o perfil dele. Olha que incrível, né? E aí também, conhecendo o perfil, a gente começa a entender o estilo de comportamento daquela pessoa. Por exemplo, como cada perfil se comporta em relação a finanças, em relação ao relacionamento, emagrecimento e assim por diante. Sabendo o perfil, eu sei a tendência de comportamento perante tudo isso. Depois, a gente começa a entender sobre o quê? Sobre sabotadores. Como cada pessoa se sabota aí na sua jornada. E por que isso acontece, né? Por que cada pessoa se sabota? Eu sempre falo, né, que sabotadores são crenças com apelido, né? E aqui começa a ficar incrível a formação. Por quê? Porque a gente vai começando a entender qual é a tendência de cada perfil se sabotar, quais são as crenças que ele traz, de que forma que ele lida com as suas crenças. Olha que lindo, né? Você já começa a ter um panorama geral ali do comportamento humano, de como a pessoa se comporta, né? E aí, a cereja do bolo, né, é a parte de traços de caráter, né? Que só de você olhar a pessoa do outro lado ali da tela ou pessoalmente, você já sabe o que está se passando com aquela pessoa naquele momento, né? Como eu sempre falo, né? O nosso corpo fala mais, muito mais que a nossa boca. E eu vou te mostrar isso dentro da formação em estrutura comportamental. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Você quer ter todo esse conhecimento e ser um especialista ali em comportamento humano? Se você quiser, essa é a hora. Vem comigo, né, para formação em estrutura comportamental. Vem comigo, invista em você, porque sim, você vai ter todo esse conhecimento para trabalhar as suas questões, trabalhar você o interno, para depois você replicar isso para os seus clientes, para as pessoas que você ama. Isso tudo é primordial para te fazer ajudar ainda mais a entender o comportamento dele, para você lidar com ele dentro do processo. Um abraço para você, um beijo no coração, até mais. Tchau!